Começou às 6 da manhã, aquela hora que pertence ao silêncio absoluto. Eu estava meio acordada quando as pancadas começaram. Não era uma batida educada. Era o som de algo tentando arrombar a madeira. Meu corpo reagiu antes do meu cérebro. 10 anos de forças armadas não te abandonam. Eles te reprogramam. Rolei para fora da cama, pés descalços no piso frio, o coração martelando em sincronia com cada batida na porta. Por um segundo, achei que estava de volta à base de treinamento no exterior, esperando o próximo estampido. Então, ouvi a voz dela. "Arromba a porta! Esse apartamento é da família!" A voz de Dona Helena cortou o corredor como uma broca. A voz de Juliana veio em seguida, mais aguda, mais raivosa. E atrás delas, o tom baixo do meu pai, seu Ricardo, tentando soar no controle, mas falhando miseravelmente. Respirei fundo e caminhei até a porta. Pelo olho mágico, eu os vi. Minha mãe segurando um pé de cabra de metal, minha irmã de pijama, meu pai atrás, segurando um café como se estivesse assistindo a uma novela. Destranquei a porta lentamente. A luz do corredor bateu no meu rosto e os três congelaram. Os braços de Dona Helena pararam no ar, o pé de cabra pendurado. Os olhos de Juliana arregalaram como se ela tivesse visto um fantasma. Meu pai piscou forte, como se não acreditasse que eu realmente tinha aberto. "O que você está fazendo?" Dona Helena retrucou, como se eu fosse a intrusa. Não respondi. Apenas levantei a pasta que segurava. Extratos bancários. Documentos do financiamento de carreira para militares. Escritura do imóvel. Meu nome estava impresso claramente em cada página. Clara Vasconcelos. "Este é o meu apartamento", eu disse. Minha voz era neutra. Calma, talvez calma demais. "Vocês não precisam quebrar nada. Você nunca teve isso." Juliana zombou. "Usou nosso dinheiro. É patrimônio da família." "Não", eu disse encarando-a. "É meu. Cada centavo veio dos meus contra-cheques. Cada assinatura é minha. Você nem sabe como funciona um financiamento de carreira." Ela abriu a boca, mas nada saiu. Minha mãe tentou retomar a superioridade. "Clara, nós te ajudamos. Cobrimos suas contas enquanto você estava fora. Você acha que chegou aqui sozinha?" Quase ri. Vocês querem dizer as contas que eu pagava com depósitos diretos lá da Missão de Paz? Ou aquelas que eu cobri quando o pai esqueceu o financiamento da casa?" Meu pai desviou o olhar. O maxilar de Dona Helena se apertou. O corredor pareceu diminuir a cada segundo. O pé de cabra ainda pendia da mão dela. "Você está sendo dramática", ela disse. "Viemos apenas conversar. Com um pé de cabra?" Perguntei. "Não é assim que as pessoas conversam. É assim que as pessoas invadem." O rosto dela ficou vermelho. Juliana cruzou os braços, transferindo a culpa como sempre fazia. "Você mudou desde que voltou", ela disse. "Acha que é melhor do que a gente agora?" Balancei a cabeça. "Não. Eu apenas finalmente parei de deixar vocês levarem tudo." Aquilo atingiu em cheio. Dava para sentir o ar mudar. 10 anos de ressentimento não falado entre nós condensados naquela única frase. A xícara de café do meu pai tremeu em sua mão. "Clara", ele disse baixinho. "Você está falando com a sua mãe." "Eu sei", respondi. "E ela está falando comigo como se eu fosse o caixa eletrônico dela." Dona Helena deu um passo à frente. "Você não fala comigo desse jeito. Então pare de aparecer na minha porta com um pé de cabra." Ela não respondeu. Nenhum deles respondeu. Por 10 segundos inteiros, só houve o som da respiração de todos, o eco do controle escorrendo pelas mãos deles. "Você roubou a sua própria família", Juliana disse finalmente, a voz afiada. Olhei para ela. "Você quer dizer o apartamento que eu comprei em meu próprio nome com meu próprio crédito? Fique à vontade para checar os registros, a menos que você queira usar esse pé de cabra no cartório também." A voz da minha mãe falhou. "Nós te criamos, e eu paguei por tudo o que vocês esqueceram", eu disse. "Os consertos do carro, o seguro da casa, as faturas do cartão de crédito. Vocês não vão me fazer sentir culpada por pagar o meu próprio caminho." Juliana tentou uma tática diferente, uma que eu já conhecia. "Você está exagerando. Você sempre distorce as coisas." "Engraçado", eu disse.
Foi exatamente o que você disse da última vez que estourou o meu cartão por acidente. O silêncio que se seguiu não foi de paz. Foi de entendimento. Eles finalmente perceberam que não tinham mais vantagem. Coloquei a pasta na mesinha do corredor ao lado deles, não para entregá-la, mas apenas para marcar um ponto. Os papéis tremularam no ar-condicionado, o som fino e cortante. Aqui está a prova, eu disse. Cada pagamento, cada assinatura, podem gritar à vontade. Mas a lei não se importa com sentimentos familiares. Os lábios de Dona Helena tremeram. Meu pai finalmente falou. Nós não viemos aqui para brigar. Então deveriam ter vindo sem uma arma. Eu disse. Juliana murmurou algo inaudível. Algo sobre traição e união familiar. Não me dei ao trabalho de responder. Eu tinha aprendido há muito tempo que discutir com ela era como discutir com um muro que gostava disso. Eles começaram a recuar lentamente, derrotados, mas ainda furiosos. O pé de cabra de Dona Helena baixou, mas ela não o soltou. Apenas me encarou, como se estivesse tentando memorizar a cena, planejando como recontá-la mais tarde, com ela no papel de vítima. Você vai se arrepender disso, ela disse. Talvez, eu respondi, mas será um arrependimento meu, não de vocês. Por um momento, sua expressão suavizou. Talvez culpa, talvez cálculo. Não importava. Fechei a porta e girei a chave na fechadura. O clique soou mais alto do que eu esperava. Lá dentro, o apartamento pareceu soltar o ar junto comigo. Encostei-me à porta, as mãos tremendo. A adrenalina estava se esvaindo rápido, e o silêncio parecia irreal. Olhei em volta. Caixas semiabertas, mochilões militares ainda ao lado do sofá. Uma caneca de café com o brasão da minha antiga unidade. Este lugar era meu. Comprado com 10 anos de soldo, noites perdidas, aniversários ignorados e areia do deserto suficiente para uma vida. Cada centímetro era a prova de que eu havia construído algo que ninguém podia tirar, exceto, talvez, minha própria família. Peguei a pasta novamente e folheei os papéis. Aprovação de financiamento, custos de cartório, certificação de carreira, tudo perfeito. Meu nome impresso limpo, sem avalistas. O tipo de coisa que ninguém na minha família jamais se deu ao trabalho de fazer por conta própria. Do lado de fora da porta, as vozes deles sumiram pelo corredor, ainda discutindo, culpando-se mutuamente. Não ouvi. Servi um copo de água, bebi devagar e sentei-me à mesa da cozinha. Por um segundo, a calma pareceu estranha, muito silenciosa, como se o silêncio fosse um luxo que eu ainda não tinha conquistado. Então, vi meu reflexo na janela, cabelo bagunçado, olhos cansados, mas firmes. Foi quando a ficha caiu. Não era alívio, nem vitória, apenas clareza. A guerra que eu pensei ter deixado no exterior tinha me seguido para casa, disfarçada de família. E desta vez, não era sobre sobreviver. Era sobre manter o que eu já havia lutado para conseguir. Fiquei sentada por muito tempo, sem me mover, sem pensar no que viria a seguir, apenas respirando. O tipo de respiração que você faz quando percebe que o pior não é que eles tentaram invadir. É que, no fundo, você sabia que eles acabariam fazendo isso. Não dormi depois que eles saíram. O ar ainda carregava as vozes deles, o tipo de eco que persiste mesmo quando as paredes param de reverberar. No momento em que o sol nasceu, eu já estava vestida, olhando para uma caneca de café que tinha esfriado 2 vezes. O silêncio do apartamento parecia pacífico e pesado. Isso me lembrou da primeira manhã em que voltei da missão. Sem alarmes, sem rádios, ninguém latindo ordens, apenas silêncio. E uma estranha descrença de que eu deveria construir uma vida a partir daquilo. 3 meses antes, eu havia saído de um avião no aeroporto de Guarulhos. Mochilão militar em uma mão, documentos de baixa na outra. Minha mãe acenou como se estivéssemos em um filme nacional. Juliana estava me gravando no celular, gritando: "Nossa, soldado voltou!" Enquanto meu pai estava atrás, batendo palmas como alguém que não tinha certeza do que fazer com as mãos. Eles insistiram para que eu ficasse com eles por um tempo, o que significava: até encontrarmos alguma utilidade para você. No começo eu disse sim. Depois de 10 anos fora, a ideia de dizer não à família parecia errada.
A casa não tinha mudado. As mesmas plantas de plástico, a mesma mesa lascada, a mesma foto emoldurada de Juliana segurando o diploma universitário que ela nunca usou. Dona Helena pairava como um gavião, observando tudo o que eu fazia. Você está mais magra do que antes, ela disse, me entregando um prato empilhado de comida. Eles não alimentam vocês o suficiente no exército. Juliana sorriu de canto. Talvez eles não sirvam rações de vinho. Era sempre assim, meio insulto, meio piada. Meu pai ria. Depois desviava o olhar quando eu não achava graça. Cada dia parecia ser um hóspede em um museu dos velhos hábitos deles. Eu limpei a garagem, consertei a torneira pingando, cortei a grama. Dona Helena chamava isso de ajudar. Eu chamava de cobrança de dívida. Cada pequeno favor era uma arma futura que ela usaria quando quisesse algo maior. O plano era simples. Eu fecharia o negócio do meu próprio lugar até o verão. Eu já tinha sido aprovada para o financiamento de carreira enquanto estava na missão. Eu tinha a poupança, o crédito, a papelada pronta. Só precisava de tempo para finalizar tudo. Minha mãe sabia disso. Ela até se ofereceu para cuidar da papelada enquanto eu finalizava a transferência. Você pode confiar em mim, querida. Eu fiz isso pela sua irmã quando ela pegou o carro dela. Aí, esse deveria ter sido meu primeiro sinal de alerta. Na noite anterior ao fechamento do negócio, encontrei Dona Helena à mesa de jantar com meus documentos espalhados como se estivesse auditando minha vida. Só checando de novo, ela disse. Vocês, militares, assinam muito rápido. Peguei os papéis de volta e disse que o banco já tinha verificado tudo. Ela sorriu como se eu tivesse dito algo ingênuo. Na manhã seguinte, ela convocou um jantar de boas-vindas. Não é só para você, ela acrescentou. É para a família inteira comemorar junto. Certo. O restaurante era um daqueles lugares fake chique que servem pão e culpa em porções iguais. Todos estavam lá. Parentes que eu não via há anos, vizinhos, até uma antiga amiga de colégio de Juliana que uma vez me disse que entrar para o exército era uma fase masculina. Dona Helena se levantou para fazer um brinde antes que eu pudesse sentar. Para Clara. Ela disse, erguendo a taça. Por ter comprado um belo apartamento que finalmente dará alguma estabilidade a Juliana. Levei um segundo para processar o que ela havia dito. Olhei ao redor da mesa. Todos balançando a cabeça, sorrindo, parabenizando Juliana. Ela absorveu os elogios, fingindo estar envergonhada. Espera, eu disse. O que você quer dizer com dar estabilidade a Juliana? Minha mãe acenou com a mão. Você sabe, querida, o apartamento que você comprou. Na verdade, é para as duas. Juliana precisa de um lugar mais perto do novo negócio dela. E você vai estar viajando de qualquer forma. É patrimônio da família. Quase engasguei com a água que eu nem tinha bebido. Está no meu nome, mãe. Fui eu que comprei. Ela riu como se eu fosse a irracional. Clara, ninguém faz as coisas só para si nesta família. Juliana se inclinou. Você disse que era grande o suficiente para nós duas. Você nunca disse que era só seu. A mesa ficou quieta. O tipo de silêncio que as pessoas usam quando querem ouvir a explosão. Olhei para ela, depois para meu pai. Ele evitou o contato visual, fingindo checar o relógio. Não foi isso que eu disse. Retruquei. Dona Helena sorriu para os convidados. Ela está apenas cansada da viagem. Vocês sabem como a vida militar deixa as pessoas territorialistas. Todos riram. Todos, exceto eu. Levantei-me. Aproveitem o jantar. O sorriso de Dona Helena congelou. Clara, sente-se. Não, eu disse pegando meu casaco. Vocês tiveram 10 anos para me controlar à distância. Chega de dar as chaves do meu controle a vocês. Juliana sibilou. Não façam escândalo. Olhei diretamente nos olhos dela. Você já fez um. Quando saí do restaurante, o ar lá fora parecia diferente. Mais rarefeito, mais frio, mais limpo. Não fui direto para a casa deles. Fui para o meu novo apartamento. Caixas ainda empilhadas, cortinas semi-penduradas, o cheiro de tinta nova ainda forte. Troquei as fechaduras naquela noite. Não porque achei que eles realmente viriam, mas porque pela primeira vez eu soube que eles viriam. Na manhã seguinte, minha mãe ligou 10 vezes. Depois, Juliana mandou uma mensagem. Você envergonhou a família inteira.
Você tem sorte que o pai não foi embora. Não respondi. Fui à loja de material de construção, comprei um segundo ferrolho e instalei-o eu mesma. Mais tarde naquela semana, descobri que Dona Helena já tinha dado a Juliana um conjunto das chaves antigas. Ela disse que era apenas para o caso de emergência. Quando a confrontei por telefone, ela disse: Clara, a família compartilha as coisas. Você não pode simplesmente nos cortar. Então não arrombe a porta, eu disse. Ela desligou na minha cara. Essa foi a última conversa normal que tivemos antes que tudo degringolasse. Nas semanas seguintes, mantive distância. Concentrei-me em desfazer as caixas, montar um pequeno escritório em casa, ajustar-me à vida civil. Não foi fácil. Cada som do lado de fora da porta ainda fazia meu pulso disparar. Cada barulho alto trazia de volta a mesma imagem. Sirenes, alertas, o ciclo interminável de vigilância. A vida civil não era calma. Era apenas um caos mais silencioso. Ainda assim, eu estava bem, até ver a primeira postagem nas redes sociais. Juliana tinha postado uma foto da fachada do meu prédio. A legenda dizia: grata à minha irmã por me ajudar a começar de novo, família em primeiro lugar. Centenas de curtidas, dezenas de comentários, pessoas parabenizando-a. Fiquei olhando por 1 minuto inteiro, sentindo aquela mesma queimação oca que eu sentia quando alguém levava o crédito pelo trabalho da minha equipe. Digitei um comentário, apaguei-o e desliguei o telefone. Não respondi, não discuti, não postei nada. Fiquei apenas sentada, bebendo café frio, olhando para a porta trancada. E naquele momento, percebi algo que eu não queria admitir desde o dia em que voltei para casa. A paz nunca foi o que minha família queria para mim. Eles queriam acesso. Eles queriam propriedade. Eles queriam me lembrar de que não importa qual uniforme eu vestisse, eles ainda acreditavam que eu pertencia a eles. O som do meu celular vibrando quebrou o silêncio. Dona Helena de novo. Depois Juliana. Depois meu pai. Não atendi. Deixei tocar, observando os nomes deles piscarem na tela, um após o outro, como um aviso que eu já tinha ignorado uma vez. A próxima ligação não foi deles. Era um número desconhecido. Eu ainda não sabia, mas aquela voz me puxaria para um novo tipo de batalha. Uma que não precisava de armas, apenas de prova. O telefone continuou tocando até que finalmente o virei de cabeça para baixo na mesa. Eu não precisava atender para saber o que viria a seguir. As mensagens de culpa de Dona Helena, a falsa preocupação de Juliana e o silêncio do meu pai fingindo neutralidade. Era o mesmo padrão, só que mais barulhento desta vez. A única coisa diferente era que, agora, o mundo podia ver. Ao meio-dia, comecei a receber mensagens de pessoas com quem eu não falava há anos. Antigos vizinhos, colegas de classe, até um primo de Minas. É verdade que você expulsou sua família? Por que as pessoas estão dizendo que você roubou o apartamento da sua irmã? Cada mensagem era formulada como preocupação, mas carregava o mesmo tom de fundo. Soubemos que você é a vilã agora. Rolei o feed do Facebook por curiosidade mórbida. Juliana havia postado outra atualização. Desta vez, uma foto dela em frente ao meu condomínio sorrindo. A legenda dizia: família não abandona a gente, mesmo quando esquecem de onde vieram. Os comentários eram brutais. Ela te usou para o financiamento. Nossa, tem gente que esquece quem os criou. Orgulho militar vira arrogância rapidinho. Eu poderia ter escrito uma resposta completa com comprovantes, documentos, provas, mas não o fiz. Apenas fechei o aplicativo, caminhei até a pia e servi mais uma xícara de café que eu não queria. O apartamento ainda estava meio vazio. Caixas empilhadas na parede, uniformes dobrados em um canto. Estava quieto, exceto pelo zumbido fraco da geladeira e a buzina ocasional de um carro lá fora. Sentei-me à mesa, olhando para a parede, tentando não imaginar o rosto da minha mãe enquanto ela contava a versão dela da história para qualquer um que quisesse ouvir. Ela já tinha feito isso antes, mudado a narrativa até que até a verdade começasse a soar egoísta. Aos 16 anos, ela disse a todos que eu tinha roubado o carro dela depois de pegá-lo emprestado para uma entrevista de emprego. Quando me alistei,
Ela disse na igreja que eu tinha abandonado a família. Cada história a tornava a vítima. Cada recontagem me diminuía. Agora ela tinha redes sociais e uma audiência. Abri meu laptop, entrei no portal do financiamento e verifiquei os registros de propriedade. De novo, meu nome, minha conta, meus pagamentos, sólidos. Salvei capturas de tela de tudo, rotulei a pasta de prova e aguardei tanto no disco rígido quanto na nuvem. Talvez fosse paranoia, talvez fosse treinamento. De qualquer forma, eu não ia perder outra luta porque confiei na memória de outra pessoa. No dia seguinte, fui ao supermercado e dei de cara com Dona Jo, nossa antiga vizinha. Ela me olhou como se estivesse cumprimentando uma criminosa. Clara, querida, ela disse com um sorriso falso. Sua mãe deve estar de coração partido. Ela disse que você nem a deixa entrar na casa. Mantive minha voz firme. Isso é porque não é a casa dela. O sorriso dela vacilou. Bem, é complicado. Ela disse. Não é. Eu disse. É meu. A conversa terminou ali. Ela me lançou aquele olhar. Meio pena, meio julgamento, e se afastou. O tipo de olhar que diz, boa sorte explicando essa. Quando voltei para casa, chequei a correspondência. 3 envelopes de bancos que eu não reconhecia. Todos endereçados a mim, mas listando o nome do negócio de Juliana por baixo do meu. Meu estômago apertou. Abri um. Era um aviso de cheque especial estourado para um empréstimo que eu nunca assinei. Foi então que percebi que aquilo não era apenas fofoca. Eles estavam armando alguma coisa. Liguei para o banco imediatamente. Passei por 3 departamentos diferentes antes de cair com um gerente que confirmou o que eu temia. Foi feita uma tentativa de solicitação conjunta em seu nome há 2 meses, ele disse. Foi negada por falta de documentos de verificação. Quem submeteu? Perguntei. Ele fez uma pausa. Uma co-solicitante listada como Juliana Vasconcelos. O sistema sinalizou devido a uma assinatura incompatível. Minha cabeça ficou leve por um segundo. Isso foi antes ou depois de eu voltar da missão? Antes, ele disse. Enquanto você ainda estava no exterior. Agradeci, desliguei e fiquei sentada por um tempo. Parecia surreal, como se eu estivesse assistindo a vida de outra pessoa em câmera lenta. Mas não era novo. Era exatamente o tipo de manipulação silenciosa na qual minha família se baseava. Naquela noite, vasculhei e-mails antigos e o encontrei. Um documento digitalizado de 1 ano atrás, rotulado como procuração temporária. Eu tinha assinado antes da missão, dando a Dona Helena permissão para gerenciar minhas contas e correspondência enquanto eu estivesse fora. Não tinha pensado nisso desde então. Expirava 6 meses após o meu retorno, mas ela claramente o usou antes disso. Fiquei olhando para a minha própria assinatura por um longo tempo. Estava limpa, firme, escrita em um momento de total confiança. Essa era a pior parte. Não foi forjada. Foi usada exatamente da maneira que eu permiti. Só que não pelos motivos que eu imaginei. Meu telefone vibrou novamente. Um novo correio de voz da minha mãe. Clara, dizia a voz dela, calma e ensaiada. Você está exagerando. Famílias compartilham responsabilidades. Juliana só precisava de ajuda para começar. Você sempre foi a forte. Não torne isso feio. Depois, outra de Juliana, mais direta. Você acha que pode nos humilhar e sair impune? Você vai se arrepender de fazer inimigos do seu próprio sangue. Reproduzi 2 vezes, não porque precisasse ouvir as palavras de novo, mas porque queria memorizar o tom. Não havia amor nisso. Apenas posse, como se estivessem me lembrando a quem eu deveria pertencer. Em vez de responder, abri meu laptop novamente e comecei a documentar tudo. Capturas de tela, registros de chamadas, correios de voz. Não para começar uma guerra, apenas para garantir que se eles começassem uma, eu teria o registro. À meia-noite, sentei-me perto da janela. As luzes apagadas, o brilho da cidade refletindo no vidro. A chuva lá fora era suave, mas minha cabeça estava barulhenta. Cada gota parecia um lembrete de que aquilo não terminaria em breve. Pensei novamente no militarismo, não no combate, mas na estrutura, na disciplina. Lá fora, você sempre sabia quem era o inimigo. Em casa,
não era tão simples. As regras não se aplicavam aqui. Mesmo assim, eu continuava ouvindo a mesma coisa que meu antigo líder de pelotão costumava dizer. Controle o que você pode, documente o que você não pode. Então, eu fiz isso. Nos dias seguintes, reuni mais provas. Avisos bancários, mensagens de texto, qualquer coisa que os ligasse ao que haviam feito. Ainda não era sobre vingança. Era sobre sobrevivência. As mensagens continuaram chegando. Mais culpa, mais pressão, mais distorção. Os amigos de Juliana começaram a me marcar em postagens, me chamando de desgraça. Um deles até escreveu: "Não me surpreende. Ela sempre agiu como se fosse melhor do que todo mundo." Era estranho. Eu tinha sido alvo de tiros, bombardeada, atravessado o inferno, e nada disso doeu tanto quanto ler aquilo. Mesmo assim, permaneci em silêncio, porque o silêncio era poder. O silêncio não lhes dava nada para distorcer. No quarto dia, recebi uma ligação de um número que eu não reconhecia. Não era minha mãe. Não era telemarketing. A voz era grave, mas familiar. "Tenente Vasconcelos." Hesitei. "Quem pergunta?" "Aqui é o Sargento Eduardo Campos. Você deve se lembrar de mim da base de treinamento." Eu lembrava. E aquela voz, firme, aterrada, inabalável, parecia a primeira coisa real que eu ouvia em semanas. Ele disse que tinha visto algo sobre mim online e que não acreditava em uma palavra. Então ele disse: "Clara, acho que você deveria checar seus registros de financiamento." Algo sobre um arquivo duplicado apareceu no meu radar no setor de financiamento da força. Levantei tão rápido que a cadeira raspou no chão. Ele fez uma pausa. "Você está bem?" "Sim," eu disse, embora meu pulso estivesse acelerado. "Estou ótima." Eu não estava, mas pela primeira vez desde que voltei para casa, senti algo que não sentia há meses: foco. O tipo de foco que me dizia que eu não estava louca. O tipo de foco que significava que aquilo não era apenas mais uma briga de família. Era uma missão. Eu ainda estava parada no meio da minha cozinha quando a voz de Eduardo cortou a estática. Aquele mesmo tom firme que eu lembrava de anos atrás, quando éramos jovens demais para entender o que a guerra realmente fazia com as pessoas. Naquela época, a voz dele significava segurança. Agora, significava outra coisa: verificação. "Encontrei seu nome em uma revisão interna." Ele disse. "Coisa de rotina. Há uma nota ligada a um formulário de procuração. Parece que foi ativado e usado enquanto você estava na missão." Agarrei o telefone com mais força. "Usado como?" "Documento de financiamento. Autorização bancária. Talvez mais." A nota dizia que a pessoa que o arquivou era uma parente. Helena Vasconcelos. O nome da minha mãe soou mais cortante vindo dele. Não parecia família. Parecia evidência. Eduardo fez uma pausa. "Clara, eu não posso legalmente puxar arquivos sem seu consentimento, mas você pode querer ligar para o Departamento de Financiamento da Força e verificar a cadeia de documentos." Não respirei por alguns segundos. "Você acha que ela..." "Eu não acho nada ainda," ele disse. "Mas se esse formulário ainda estivesse ativo, ela poderia ter assinado ou acessado coisas em seu nome. E se ela fez isso, isso é um problema federal, não familiar." O quarto ficou menor. Olhei para a pilha de arquivos que eu havia impresso dias atrás. Todos perfeitamente rotulados. Todos subitamente suspeitos. "Obrigada, Eduardo." Eu disse baixinho. "Você acabou de me dar mais tarefa." Ele riu. "Melhor você cuidar disso do que deixar eles cuidarem de você. Você se lembra do que costumávamos dizer: confie, mas verifique." Desliguei e imediatamente abri meu laptop. O portal do governo parecia familiar, clínico e lento. Cada clique trazia outro formulário, outra camada de lama burocrática. Rolei até ver. Procuração, status ativo, estendido a pedido, assinado em 9 de janeiro de 2023. Estendido a pedido. Isso foi 3 meses antes de eu voltar para casa. Eu não tinha solicitado nada. Minhas mãos começaram a tremer. Não de medo, ainda não. Apenas fúria misturada com descrença. Verifiquei a assinatura de autorização.
A data coincidia com a semana em que minha mãe me enviou um pacote de carinho, com formulários em branco, dizendo que o banco precisava de atualizações para fins fiscais. Eu tinha assinado a metade superior de um formulário e enviado de volta, confiando nela para preencher o resto. Ela não preencheu. Ela guardou. Usou. Eu não percebi que estava andando de um lado para o outro até que meu joelho bateu na mesa. O som me trouxe de volta. Liguei para o serviço de atendimento do financiamento de carreira. Expliquei a situação com a minha voz mais calma. O agente me colocou em espera por 6 minutos, tempo suficiente para a raiva esfriar e a dormência tomar conta. Quando a linha voltou, o tom da agente havia mudado. Sim, senhorita Vasconcelos. A autorização foi usada para iniciar uma liberação de informações para um contato secundário, Juliana Vasconcelos. Foi dado a ela acesso limitado para revisão de co-solicitação. Co-solicitação? Perguntei. Nunca houve uma co-solicitante. Parece que houve uma tentativa, disse a agente cuidadosamente. Mas o arquivo foi sinalizado por inconsistência antes da aprovação. A ligação terminou e eu fiquei em silêncio. Telefone pressionado contra o peito. Minha mãe e minha irmã tentaram usar meu status de serviço para obter acesso ao financiamento. Elas não apenas mentiram. Elas tentaram realocar minha propriedade antes mesmo de eu voltar para casa. Caminhei até a janela. A vista não tinha nada de especial, apenas o mesmo horizonte da cidade, cinza e frio. Mas naquele momento parecia um campo de batalha. Não por causa da vista, mas porque eu percebi que cada pessoa do outro lado daquele vidro poderia passar e não ter ideia de que tipo de guerra estava acontecendo no apartamento atrás dele. Liguei de volta para Eduardo. Você estava certo, eu disse. Elas usaram. Ele ficou quieto por um instante. Clara, me escute. Não confronte elas ainda. Pegue uma declaração do banco. Proteja seus documentos. Bloqueie seu crédito. Depois ligue para um centro jurídico de apoio aos veteranos. Eles lidam com esse tipo de fraude o tempo todo. Eu não quero apresentar queixa, eu disse automaticamente. Ele riu secamente. Você não está apresentando queixa. Você está se defendendo. Essa frase grudou. À noite, eu tinha reunido tudo. E-mails, cartas, até o envelope do tal pacote de carinho. Coloquei tudo sobre a mesa como evidência de uma investigação. Se aquilo tivesse sido uma missão, eu teria agido com distanciamento, metódica, calma. Mas aquilo não era combate. Era pessoal. Cada papel que eu pegava tinha a letra da minha mãe. Cada linha parecia mais um pedaço da minha confiança que ela havia roubado. A pior parte não era a fraude. Era perceber a facilidade com que eu havia acreditado nela. Naquela noite, recebi outro correio de voz dela. Clara, o negócio da sua irmã está com problemas. Ela só precisa de garantia por alguns meses. Pare de agir como se fôssemos inimigos. Família ajuda família. Não apaguei. Salvei na mesma pasta que a papelada. Perto da meia-noite, Eduardo mandou mensagem. Aguentando firme? Eu respondi. Já passei por coisa pior. Só não achei que viria com meu sobrenome. Ele enviou uma única mensagem. Bons militares não deixam alvos emocionais nublarem sua mira. Eu ri baixinho. O homem ainda falava como se estivéssemos em missão, mas ele estava certo. O truque agora era permanecer estratégica. Então, na manhã seguinte, fui ao banco pessoalmente. A gerente pareceu nervosa no segundo em que lhe entreguei o aviso de autorização. A senhora entende, ela disse. Presumimos que o familiar tinha seu consentimento. Não tinham, eu disse. E eu tenho provas. Ela copiou tudo, assentiu rapidamente e disse que a agência escalaria o caso para o departamento de fraudes. Saí me sentindo mais leve, mas apenas ligeiramente. Ao entrar no estacionamento, vi meu reflexo na janela do carro. Cabelo preso, olhos afiados, postura ereta. Eu parecia uma militar de novo, só que sem o uniforme. De volta para casa, a luz do correio de voz no meu telefone piscava em vermelho. 3 novas mensagens. A primeira era da minha mãe. Você foi ao banco. Como ousa nos fazer parecer criminosos? A segunda era do meu pai, voz baixa e decepcionada. Você poderia ter falado conosco, Clara.
Você não precisava envolver estranhos. A terceira era de Juliana. Nossa, você realmente acha que é algum tipo de heroína, não é? Acho que ser militar te dá o direito de tratar sua família como suspeitos. Não respondi a nenhuma delas. Apenas baixei o volume e deixei as mensagens tocarem em silêncio. Mais tarde naquela noite, Eduardo ligou novamente. Tudo bem? Defina tudo bem. Não está presa, não está sangrando. Ainda tem sua casa? Então sim, eu disse. Melhor do que na maioria das semanas. Ele riu suavemente. Sabe, eu já vi pessoas perderem tudo por menos. Mas você... Ele fez uma pausa. Você parece alguém que finalmente parou de deixar as coisas passarem. Recostei-me na cadeira, olhando ao redor do meu apartamento. As pastas, os papéis, a evidência. Tudo parecia estéril, distante. Mas por baixo havia algo cru. Eu parei, eu disse. Não zangada, apenas resoluta. Eduardo não disse nada por um tempo. Que bom, é aí que as pessoas começam a vencer. Dissemos boa noite e desliguei. O apartamento estava escuro, exceto pela luminária da mesa. Apaguei-a e sentei no silêncio, ouvindo o zumbido da geladeira. Pela primeira vez em meses, não me senti na defensiva. Não me senti uma vítima ou uma soldado esperando ordens. Apenas me senti ciente. Essa é a questão sobre a traição. Nem sempre ela explode. Às vezes é silenciosa. Às vezes, ela assina seu nome com tinta azul enquanto você está do outro lado do mundo. E às vezes, ela te dá exatamente o que você precisa para finalmente revidar. Com provas, não com pena. O cheiro de frango assado me atingiu no segundo em que entrei na porta deles. Era o mesmo cheiro de todos os encontros familiares forçados que já tivemos. Muito alho, muita culpa. A mesa já estava posta quando cheguei. Dona Helena até acendeu velas, as mesmas que ela usava quando queria fingir que estava tudo bem. Clara, você veio, ela disse, o tom ensaiado, o sorriso esticado. Teria sido estranho faltar à intervenção familiar, eu disse, pendurando o casaco em uma cadeira. A cabeça do meu pai se ergueu o suficiente para fazer contato visual antes de voltar para o telefone. Juliana estava sentada à sua frente, exibindo um sorriso de canto de boca que azedaria o leite. Dona Helena serviu vinho. Não vamos começar com essa atitude. Estamos aqui para conversar como adultos. Claro, eu disse. Adultos com representação legal, certo? A mão dela congelou no meio do serviço. Os olhos de Juliana reviraram tanto que eu pensei que ela poderia ter uma torção. Ark, sempre dramática, ela murmurou. Sentei-me. As velas bruxuleavam entre nós como uma linha invisível de fogo. Por um segundo, ninguém disse nada. O silêncio era denso, como se todos estivessem esperando que alguém puxasse o pino da granada. Então, minha mãe pigarreou. Sua irmã tem estado sob muito estresse ultimamente. O negócio dela está em dificuldades e ela tem se sentido abandonada. Nós só queremos encontrar uma solução que ajude a todos. Assenti devagar. Então este jantar não é sobre reconciliação. É sobre o apartamento de novo. Meu pai largou o telefone, finalmente participando. Não é tão simples, Clara. O nome da família está ligado àquele lugar. Se Juliana puder usá-lo como garantia para um empréstimo de curto prazo, todos ganham. Recostei-me. Todos, menos eu. Dona Helena suspirou como se estivesse falando com uma criança teimosa. Você não está usando o patrimônio. Está apenas parado. Por que não deixá-lo fazer algum bem? Porque é meu, eu disse calmamente. Juliana riu. Você age como se tivesse construído isso com as próprias mãos. Encarei-a. Mais ou menos. 10 anos de serviço, 10 anos de adicional de risco, zonas de conflito e não ter morrido. Cada pagamento veio disso. Ela cruzou os braços. Você nem teria se qualificado para esse financiamento se a mamãe não tivesse cuidado da papelada. Ela cuidou de tudo. Ah, eu sei que cuidou, eu disse, deslizando uma pasta sobre a mesa. O sorriso de Dona Helena vacilou. O que é isso? Provas, eu disse, abrindo-a. Cada transação, cada depósito, cada transferência em meu nome. A confirmação da força, o recibo do financiamento e a carta do banco verificando a tentativa de fraude feita por você e Juliana. Como? O som do papel contra a madeira preencheu o silêncio.
O sorriso de canto de boca de Juliana sumiu. Você vasculhou os registros do meu negócio? Eu não precisei. O banco me ligou. Eu disse. Eles sinalizaram sua solicitação de empréstimo quando você tentou anexar minha propriedade como garantia. A voz de Dona Helena subiu um tom. Clara, nós não tentamos nada. Foi apenas um mal-entendido. Você sabe como esses formulários podem ser confusos. Não confusos o suficiente para tentar fraudar minha assinatura. Eu disse calmamente. O maxilar do meu pai se apertou. Isso é uma acusação séria. Inclinei-me para a frente. Não é uma acusação se for verdade. O cômodo ficou em silêncio mortal. O único som era o zumbido fraco da luz do teto. O rosto de Dona Helena empalideceu. Depois endureceu naquela máscara que eu tinha visto a vida toda, a que ela usava quando decidia reescrever a realidade. Você acha que isso te torna melhor do que a gente? Juliana disse, tentando recuperar o controle. Você acha que, porque serviu nas forças, tem o direito de falar conosco como se fôssemos criminosos? Olhei para ela. Não. Eu falo com você como alguém que finalmente não tem medo de dizer a verdade. Ela riu uma vez, amargamente. Você sempre precisou de um vilão para se sentir a heroína. Eu sorri levemente. Então parei de me voluntariar para o papel. Aquilo a atingiu. O rosto dela ficou vermelho e ela bateu a mão na mesa. Você arruinou esta família. Não, eu disse, ainda calma. Vocês fizeram isso quando decidiram que roubar de mim era mais fácil do que construir algo próprio. Dona Helena levantou-se da cadeira. Chega. Nós somos seus pais. Você não fala conosco desse jeito. Encarei-a. Esse é o problema. Eu nunca falei. Eu deixei vocês falarem por mim a vida inteira. Ela congelou. A dinâmica de poder mudou ali, naquele suspiro de silêncio, onde ela percebeu que eu não recuaria desta vez. Meu pai pigarreou. Clara, sua irmã cometeu erros. Todos nós cometemos. Mas famílias resolvem as coisas em particular. Em particular? Eu disse. Vocês foram a público primeiro. Transformaram isso em um circo online. Disseram a todos que eu era instável. Agora estou apenas dando a vocês o show completo, com evidências. Ele desviou o olhar, os ombros tensos. Dona Helena estendeu a mão, a voz subitamente suave. Não queríamos que fosse tão longe. Só queríamos que você nos ajudasse. E eu ajudei. Eu disse. Por uma década. Juliana murmurou. Lá vamos nós de novo com o discurso de mártir. Não é um discurso. Eu disse. É só matemática. Puxei outra página da pasta. Uma lista detalhada de transferências de dinheiro nos últimos 10 anos. Cada vez que vocês chamavam de empréstimo, cada emergência que vocês esqueceram de pagar de volta, cada resgate, foi isso que eu dei. E isto, bati na escritura do imóvel, é o que eu estou mantendo. Ninguém falou. O lábio de Dona Helena tremeu, mas eu percebi que não era tristeza. Era pânico. Meu pai finalmente disse, você não pode cortar sua família assim. Levantei-me, recolhendo os papéis calmamente. Vejam bem. Juliana me encarou. Você vai se arrepender disso. Talvez, eu disse. Mas pelo menos o arrependimento será meu, não herdado. Coloquei a pasta cuidadosamente na minha bolsa e empurrei a cadeira. A tensão na sala era elétrica, muito apertada, muito carregada, como se todos estivessem prendendo a respiração. Dona Helena tentou pela última vez. Clara, por favor, não faça isso conosco, por favor. Olhei para ela, não com raiva, apenas cansada. Eu não estou fazendo nada com vocês, estou apenas impedindo que vocês façam comigo. Ao me virar para sair, Juliana gritou, a voz falhando. Você acha que está livre agora? Você não é nada sem a gente. Parei na porta, a mão na moldura. Então é bom que eu tenha parado de ser a definição de algo de vocês. Não bati a porta ao sair. Não levantei a voz. Apenas caminhei para o ar da noite, fresco e cortante, deixando-o bater no meu rosto como um reset. Quando cheguei ao carro, ainda podia ouvir a discussão fraca atrás de mim. Minha mãe culpando Juliana. Meu pai dizendo para as duas pararem. Eu não me importava com quem vencia. Eu já tinha vencido da única maneira que importava. A viagem para casa foi silenciosa. As luzes da cidade de São Paulo se borraram contra o para-brisa. O mundo exterior se movendo rápido enquanto eu finalmente desacelerava.
Em um sinal vermelho, olhei para a pasta no banco do passageiro. Lá dentro, não havia vingança. Havia proteção. Prova. O tipo que não precisava da aprovação de ninguém para ser real. Quando cheguei em casa, tranquei a porta e coloquei a pasta na mesa. Por um momento, fiquei parada olhando para ela, o único objeto que continha toda a verdade feia que eu tinha me recusado a encarar. Eu não me senti vitoriosa. Eu me senti firme, aterrada, como alguém que parou de ser encurralada e começou a defender seu território. Servi uma bebida, sentei-me e abri meu laptop. O cursor piscava em um documento em branco. Comecei a digitar. Não uma reclamação, não uma declaração, apenas um registro de tudo o que aconteceu. Apenas fatos, sem emoção. Quando terminei, salvei o arquivo e o rotulei de controle. Então fechei o laptop e recostei-me na cadeira. O som da cidade lá fora chegava pela janela, distante, calmo, normal. Pela primeira vez em muito tempo, não senti que estava reagindo a nada. Eu estava escolhendo. Na manhã seguinte àquele jantar, acordei com 6 chamadas perdidas e 2 correios de voz. Eu não precisava ouvir para saber que eram da minha mãe. Preparei café, ignorei o telefone e observei a luz do sol rastejar pelas tábuas do meu apartamento. O mesmo apartamento que eles tentaram me tirar. No momento em que a cafeína fez efeito, eu já tinha aberto meu laptop e acessado o site do Centro Jurídico de Apoio aos Veteranos que Eduardo havia mencionado. Preenchi o formulário de admissão, carreguei todas as evidências. Documentos do financiamento, a procuração, os extratos bancários, até o correio de voz em que minha mãe admitia que Juliana precisava de garantia. 1 hora depois, meu telefone tocou. Um homem se apresentou como o Dr. Miguel Antunes, um dos advogados sêniores deles. O tom dele era calmo, direto, do tipo que você só ouve de alguém que já limpou bagunças como aquela antes. Senhorita Vasconcelos, ele disse. Em primeiro lugar, lamento que esteja passando por isso. Segundo, você fez a coisa certa ao nos contatar. Você ficaria surpresa com a frequência com que vemos esse tipo de coisa. Membros da família se aproveitando dos benefícios de veteranos. Essa última frase ficou no meu peito por um tempo. Aparentemente, eu nem era um caso raro. Ele pediu mais detalhes, e eu contei tudo, desde o pacote de carinho que minha mãe enviou para o exterior, até a confrontação no jantar na noite passada. Ele não interrompeu uma vez, apenas fez anotações. Quando terminei, ele disse: a procuração expirou no momento em que a senhora voltou ao Brasil, mas eles agiram nela depois disso. Isso é deturpação, e entra em território criminal se eles apresentaram documentos financeiros em seu nome. Respirei fundo. E o que acontece agora? Primeiro, verificamos seu título. Depois, protocolamos um alerta de fraude no banco para bloquear a propriedade. Depois disso, entraremos em contato com a força para sinalizar qualquer uso não autorizado de seus benefícios. Se eles tentarem resistir legalmente, nós cuidaremos disso. Parecia estranho ouvir alguém dizer: nós cuidaremos disso. E realmente acreditar. Ele me enviou uma lista de verificação por e-mail em minutos. Clara, organizada, nível de precisão militar. Segui cada passo. Imprimi declarações, cópias autenticadas, escaneei tudo em pastas, até as rotulei como arquivos de missão. Fase 1. Propriedade. Fase 2. Contenção legal. À tarde, eu estava sentada em seu escritório no centro da cidade com uma xícara de café queimado e uma pasta grossa na mesa entre nós. Ele folheou os papéis, assentindo ocasionalmente. Isso é forte, ele disse. Eles não vencerão isso. Não com este nível de documentação. Vencer não é o objetivo, eu disse. Eu só quero eles fora da minha vida e das minhas finanças. Ele sorriu levemente. É assim que a vitória geralmente começa. Quando voltei para casa naquela noite, o apartamento parecia diferente. Não pacífico exatamente, mas como fortificado. Cada fechadura, cada pedaço de papel, cada arquivo de backup era outra parede entre eu e o caos em que eu cresci. Então o telefone tocou novamente. Minha mãe. Deixei ir para o correio de voz. A voz dela estava trêmula, o tom de alguém encenando tristeza. Clara, querida, não queríamos te chatear.
O negócio da sua irmã só precisava de ajuda. Você sempre foi a responsável. Por favor, não torne isso mais difícil do que precisa ser. Apaguei sem ouvir o resto. 5 minutos depois, outra mensagem, desta vez de Juliana. Nossa, você realmente ligou para um advogado. Você é insana. Vai destruir esta família por causa de papelada. Eu também não respondi a ela. Mas abri meu caderno e anotei cada palavra que disseram. Cada correio de voz se tornou evidência. 2 dias depois, Miguel ligou. Boas notícias! O banco confirmou a propriedade total em seu nome. A tentativa fraudulenta de co-solicitação foi registrada e encerrada. Eles enviarão uma declaração por escrito. Ele fez uma pausa antes de continuar. E mais uma coisa. O financiamento da força iniciou uma revisão do uso indevido de sua procuração. Isso significa que, se sua família tentar algo novamente, isso acionará uma auditoria federal. Eu nem percebi que estava prendendo a respiração até exalar. Pela primeira vez, o medo começou a se dissipar. Eu não estava mais me escondendo atrás de papelada. Eu estava protegida por ela. Naquela noite, sentei-me perto da janela com uma cerveja e observei o sol se pôr atrás do horizonte da cidade. Meu telefone vibrou novamente. Outro correio de voz do meu pai. Desta vez. Você já deu o seu recado? Disse a voz dele. Agora conserte isso antes que piore. Eu ri alto. Eles ainda não tinham entendido. Consertar as coisas nunca foi o problema. Ser esperada para consertar os erros deles, era. Bebi um longo gole. Depois abri meu laptop e redigi um e-mail para Miguel. Eles estão me contatando de novo. O que devo fazer? A resposta dele veio em 5 minutos. Não faça nada. Eles estão reagindo porque perderam o controle. Essa não é sua responsabilidade. Essa frase me atingiu mais forte do que eu esperava. Eles perderam o controle. Por anos, esse foi o equilíbrio. Eu trabalhando, eles pegando, eu pedindo desculpas, eles reescrevendo a história. E agora, a dinâmica tinha mudado. Naquela noite, dormi pela primeira vez em semanas sem acordar com passos imaginários ou batidas fantasmas. De manhã, meu telefone estava cheio de mensagens novamente. Minha mãe ameaçando ir à justiça. Juliana postando atualizações enigmáticas sobre traição vinda de dentro. Teria sido engraçado se não fosse tão previsível. Em vez de responder, dirigi até o Centro Jurídico de Apoio aos Veteranos para entregar os documentos finalizados. A recepcionista, uma mulher da minha idade usando um PIN das Forças Armadas, sorriu quando viu meu arquivo. Você é Clara Vasconcelos? Sim, ela assentiu. Eu ouvi sobre o seu caso. Você ficaria surpresa com quantos desses começam com um jantar de família. Isso me fez rir. É bem, o meu veio com velas. Ela sorriu com cumplicidade. Então você tem sorte de ter saído com a papelada em vez de um boletim de ocorrência. De volta para casa, limpei o apartamento, não porque estivesse sujo, mas porque era bom me mover. Os movimentos ajudaram a acalmar o barulho na minha cabeça. À noite, o silêncio parecia merecido. Preparei um jantar simples, liguei uma música e sentei-me à mesa, onde o caos havia começado dias atrás. A pasta ainda estava lá. Um lembrete silencioso de que a sobrevivência nem sempre vinha da força. Vinha da documentação, dos limites e da decisão de parar de deixar as pessoas reescreverem sua vida. Quando o telefone tocou novamente, eu atendi desta vez. Era Eduardo. Você parece melhor, ele disse. Eu estou, respondi. A papelada foi resolvida. O apartamento é oficialmente meu de novo. Ele riu. Eu te disse. Cortes de papel são a melhor vingança. Eu sorri. É? Quem diria que a justiça vinha em cópias de 3 vias? Ele fez uma pausa. E agora? Eu não sei. Eu disse honestamente. Talvez eu comece a viver como se este lugar não fosse um campo de batalha. Esse é o espírito. Ele disse. E Clara, não se sinta mal por ter vencido. Você conquistou a paz. Você não precisa pedir desculpas por mantê-la. Depois que a ligação terminou, olhei ao redor do quarto. Tudo estava quieto. O tipo de silêncio que eu costumava ansiar. O tipo que antes parecia impossível. Peguei a pasta, deslizei-a para uma gaveta e a tranquei. Não para escondê-la,
mas para encerrar o capítulo corretamente. A última luz do pôr do sol vazava pelas persianas, pousando no certificado emoldurado acima da minha mesa. Ministério da Defesa. Reconhecimento por serviço honroso. Antes parecia um lembrete de dever. Agora, parecia a prova de que eu havia sobrevivido a mais de um tipo de guerra. Servi mais uma taça de vinho e me sentei, deixando a cidade zumbir fora da minha janela. Era estranho como a paz podia parecer tão pesada e tão leve ao mesmo tempo. E ainda mais estranho como a vingança nem sempre parecia retaliação. Parecia liberdade escrita com o seu próprio nome. A paz não durou muito. Nunca dura quando alguém perde seu alvo favorito. 3 dias após a confirmação legal, acordei com o caos. Não da minha família diretamente desta vez, mas do meu telefone. As notificações estavam se acumulando mais rápido do que eu conseguia limpá-las. Mensagens de texto, chamadas perdidas, capturas de tela de amigos. Juliana tinha ido a público novamente. Ela postou uma longa mensagem no Facebook com uma selfie em frente a um fórum, como se estivesse fazendo um teste para um reality show chamado Vítima do Ano. Sua legenda dizia: "Às vezes a família te vira as costas por dinheiro, mas sangue é tudo, e eu nunca vou parar de lutar pelo que é nosso por direito." Ela marcou Dona Helena e seu Ricardo. Em minutos, a seção de comentários parecia uma multidão furiosa. "Você merece coisa melhor. Como sua irmã pôde fazer isso com você? Ela deve ter mudado depois do militarismo." Um comentário se destacou, de um parente distante. "Gente assim esquece quem os criou. O karma vai cuidar disso." Não respondi. Apenas coloquei o telefone virado para baixo e olhei para o teto. Eu havia lutado em uma guerra onde as pessoas atiravam em você diretamente. Pelo menos aquilo era honesto. Isso era covardia em formato digital. O telefone vibrou novamente. Minha mãe ligando. Ignorei. Depois de novo e de novo. Na 4ª chamada, atendi. "Clara", ela disse imediatamente, a voz trêmula. "Você humilhou sua irmã. Ela está arrasada. Então talvez ela devesse parar de mentir online." Eu disse. Minha mãe ofegou como se eu tivesse xingado Deus. "Você está tão cruel agora? O que aconteceu com você? Você costumava se importar com a família." "Eu ainda me importo", eu disse. "Só não me importo com pessoas que me tratam como se eu fosse o plano de aposentadoria delas." O tom dela mudou rapidamente de frágil para furioso. "Você acha que isso te torna uma boa pessoa? Arrastando sua família na lama? Você deveria ter vergonha." Eu não disse uma palavra publicamente. Lembrei a ela. "Exatamente", ela disse, afiada. "Seu silêncio nos faz parecer culpados. Você está nos punindo com ele." Essa foi a frase que quase me fez rir. O silêncio, minha última defesa, tinha se tornado mais uma coisa que eles podiam usar como arma. Encerrei a ligação. Ela deixou um correio de voz de qualquer maneira, o tipo que começava com lágrimas e terminava com ameaças sobre advogados e o perdão se esgotando. Mais tarde naquela tarde, meu pai apareceu na frente do meu prédio. Sem ligar, sem avisar, apenas parado no portão com a jaqueta de trabalho, segurando um café como se fosse uma oferta de paz. "Podemos conversar?" ele perguntou quando eu saí. "Depende", eu disse. "Você está aqui como pai ou como mensageiro delas?" Ele olhou para baixo, envergonhado. "Você acha que queríamos isso? Você acha que sua mãe gosta de brigar com você?" "Ela gosta de vencer", eu disse. Ele suspirou. "Você é teimosa." Sempre foi. "Ela está assustada, Clara. Ela nunca lidou bem com a impotência." Cruzei os braços. "Então ela deveria parar de tentar controlar pessoas que não pertencem a ela." Ele esfregou a ponte do nariz. "Você também não é inocente. Você poderia ter resolvido isso em silêncio. Ela usou minha assinatura para cometer fraude financeira, pai. Isso não é material para ser resolvido em silêncio." Ele não respondeu. Ficamos em silêncio por um tempo. O barulho da cidade preenchendo as lacunas entre nós. Finalmente ele disse: "Você sabe que o negócio da sua irmã está afundando. Ela está se afogando. Talvez você possa..." "Não." Eu o interrompi. "Eu já salvei esta família vezes demais. Eles estão livres para afundar sem mim."
Ele franziu a testa. Você realmente consegue virar as costas com tanta facilidade? Eu não virei as costas, eu disse. Eu apenas parei de me ajoelhar. Isso encerrou a conversa. Ele murmurou algo sobre ingratidão e se afastou, balançando a cabeça. Eu o observei ir. Não com raiva, apenas vazia. Naquela noite, sentei-me perto da janela novamente, as luzes da cidade piscando como um código Morse que eu não conseguia ler. O telefone vibrou novamente. Outro correio de voz. Juliana, desta vez. Você realmente se acha a heroína, não é? Ela disse. Adivinha, Clara? Todo mundo está te enxergando agora. Você pode se esconder atrás dos seus papéis, mas você sempre será a problemática. Mamãe e papai podem te perdoar. Eu não vou. A voz dela falhou perto do fim. O tipo de raiva que soa muito como medo. Reproduzi 2 vezes, não para sentir nada, apenas para memorizar o som do desespero disfarçado de orgulho. Depois disso, parei de checar as notificações por completo. Apaguei todos os aplicativos que mantinham minha família ao alcance. Sem Facebook, sem Instagram, sem Messenger. O silêncio que se seguiu foi quase físico. Pela primeira vez em semanas, ninguém podia me alcançar. Sem ligações de culpa, sem acusações, sem manipulação disfarçada de amor. Estava quieto de novo. Realmente quieto. Eu limpei, cozinhei e consertei as pequenas coisas no apartamento que eu estava ignorando. O interruptor rachado, a dobradiça solta na porta do banheiro, o tipo de tarefa que faz um lugar parecer lar de novo. Mas mesmo naquele silêncio, a culpa tentou rastejar de volta. Sempre tentava. A voz da minha mãe vivia de aluguel na minha cabeça. Família perdoa, família sacrifica, família se une. Eu passei a vida inteira confundindo essas frases com mandamentos. Na manhã seguinte, Eduardo ligou. Ainda viva? Quase. Eu disse. Elas entraram em campanha de relações públicas total. Ele riu. É típico. Quando não podem vencer a guerra, tentam reescrever o relatório. Isso me fez sorrir. Você soa como todo comandante que eu já tive. Vou levar isso como um elogio. Ele disse. Escute, você está aguentando firme? Você parece cansada. Estou, admiti. Não de lutar, de ser esperada para ceder. Ele fez uma pausa por um momento antes de dizer. Então pare. Deixe a papelada falar. Você já venceu. Sim. Eu disse. Só não parece vitória. Isso é porque a paz nem sempre parece boa. Apenas parece diferente. Desligamos e eu fiquei ali parada, olhando para a parede por um longo tempo. Ele estava certo. Paz não era alegria. Era manutenção. Era a ausência de controle de danos constante. 2 dias depois, outra carta chegou do banco, confirmando que o caso estava oficialmente encerrado. As palavras pareciam frias e formais, mas por baixo delas havia algo poderoso: validação. Coloquei na mesma gaveta com a pasta rotulada como controle. Então tranquei de novo. Naquela noite choveu. Fiquei perto da janela observando a água escorrer pelo vidro, pensando em cada versão de mim mesma que havia se curvado para manter a paz. A filha obediente, a irmã que perdoa, a militar que voltou para casa acreditando que a família seria sua zona de segurança. Nenhuma dessas versões existia mais. Ainda assim, em algum lugar entre a chuva e o zumbido tranquilo da cidade, um pequeno pensamento surgiu, quase suave demais para ser percebido. Talvez a única maneira de sobreviver a uma família como a minha não fosse vencê-los. Talvez fosse parar de jogar o jogo deles completamente. Na manhã seguinte, fiz um ajuste final. Mudei meu número de telefone. Sem redirecionamento, sem backup, sem explicação. E pela primeira vez, quando o silêncio veio, não era pesado. Era limpo. Fiz café, sentei no sofá e deixei o silêncio se estender o quanto quisesse. O mundo exterior seguiu em frente. Carros, chuva, pessoas. Mas por dentro, tudo finalmente parou de parecer um campo de batalha. E naquela quietude, algo novo começou a se formar. Não vingança, não vitória. Apenas a calma percepção de que o controle não tinha que ser permitido existir. A semana seguinte veio com papelada em vez de pânico. O tipo que não exigia minha energia, apenas minha assinatura.
Foi quase pacífico. A pasta do Centro Jurídico de Apoio aos Veteranos estava aberta na mesa. Uma pilha organizada de cartas e formulários de verificação. Tudo era oficial agora. O banco, o financiamento da força, até o departamento de habitação da prefeitura haviam confirmado. O apartamento pertencia a mim, exclusiva e permanentemente. Eu não comemorei. Apenas fiquei sentada lendo a mesma linha 2 vezes. Todas as tentativas anteriores de co-solicitação foram consideradas fraudulentas e foram encerradas. 12 palavras simples que reescreveram 10 anos de desequilíbrio. Mais tarde, naquele dia, fui ao centro da cidade me encontrar com Miguel, meu advogado. A sala de espera estava quieta, cheia de outros veteranos, cada um segurando sua própria pilha de provas contra alguma coisa. Um locador ruim, um empregador injusto, um sistema falho. Pela primeira vez, eu não era quem esperava por ajuda. Eu estava finalizando um encerramento. Quando Miguel me chamou, ele parecia genuinamente satisfeito. Clara, parabéns, ele disse. A força sinalizou o uso indevido da procuração como uma violação confirmada. Eles emitiram uma restrição permanente contra sua mãe e sua irmã acessarem qualquer um de seus benefícios ou registros. Permanente? Perguntei. Ele assentiu. Tipo, para sempre. Você está totalmente liberada e seu arquivo está trancado mais apertado do que cofre de banco. Eu sorri fracamente. Acho que finalmente sou eu quem tem a autorização de segurança de novo. Ele riu baixinho. Você ficaria surpresa com a raridade desse tipo de encerramento. A maioria das pessoas não revida. Elas simplesmente cedem. Eu quase cedi, admiti. Mas aí elas trouxeram um pé de cabra. Miguel riu. Isso resolve. Revisamos a papelada final e assinei os formulários de liberação. Cada traço da caneta parecia um pequeno exorcismo. Eu não estava mais com raiva. A raiva exige energia. E eu já tinha dado o suficiente disso a eles. O que eu sentia agora era mais simples. Resolução. Quando saí do prédio, o ar de outono me atingiu de forma diferente. São Paulo cheirava a metal frio e asfalto molhado depois da chuva. Caminhei pela frente do fórum, passei pelos prédios do governo, através do barulho de pessoas vivendo vidas normais. Pela primeira vez, eu não estava fugindo de algo. Naquela noite, Eduardo ligou novamente. Você está com a voz diferente, ele disse. A papelada está pronta, eu lhe disse. A força encerrou o caso. Parabéns, tenente. Parece que você é oficialmente a proprietária registrada agora. Engraçado, eu disse. Nossa, eu moro aqui há meses, mas nunca pareceu oficial até alguém carimbar. É assim que a liberdade funciona, ele disse. É silenciosa até você perdê-la. Aí ela fica barulhenta. Eu ri. Você devia escrever isso em um cartaz. Ele fez uma pausa, depois disse. Falando sério, você mandou bem. Já vi gente afundar lutando contra o próprio sangue. Você manteve a situação limpa. Vingança nem sempre é sobre fogo, eu disse. Às vezes é papelada e um bom advogado. Ele riu. Você definitivamente está fora do campo há tempo demais. Está falando como uma civil. Talvez esse seja o objetivo, eu disse. Conversamos por mais alguns minutos. Nada pesado, apenas conversa normal. Quando desliguei, percebi como aquilo era raro. Uma ligação que não me deixava tensa. Na manhã seguinte, minha caixa de entrada estava cheia novamente, não com mensagens deles, mas do Centro Jurídico de Apoio aos Veteranos. O assunto dizia: caso encerrado. Reconhecimento final. Cliquei para abrir. No final, havia uma nota do diretor. Obrigado pelo seu serviço e por servir de exemplo. A exploração financeira de veteranos é um problema crescente. Seu relato ajudou a sinalizar vários casos semelhantes. Eu não esperava por aquilo. Em algum lugar entre lutar contra minha família e me proteger, eu acidentalmente tinha ajudado outra pessoa. Imprimi a carta e a prendi na minha geladeira. Não como um troféu, mas como um lembrete de que o tipo silencioso de vingança, o legal, funciona melhor do que qualquer discussão. Perto do meio-dia, recebi outra ligação. Não da força, desta vez, mas da gerente do banco que havia ajudado a confirmar minha propriedade. Senhorita Vasconcelos, ela disse. Só queria avisar que a conta fraudulenta ligada ao seu nome foi encerrada. E,
Extraoficialmente, queria dizer que você fez bem. A maioria das pessoas teria simplesmente deixado passar. Agradeci e desliguei. Depois fiquei parada na minha cozinha por um tempo, deixando a quietude se instalar. Parecia diferente agora. Não como isolamento, mas como propriedade. Meu espaço, meu silêncio, minhas regras. Naquela noite, recebi um último e-mail de Juliana. Sem assunto, apenas 2 frases. Você destruiu a reputação da nossa família. Espero que esteja orgulhosa. Eu não respondi. Não havia mais nada a dizer. Eu arquivei e segui em frente. Lá fora, a cidade estava brilhando sob uma fina camada de neblina. Saí para a varanda, respirando o ar frio. As luzes se borravam como tinta esmaecida no horizonte. Em algum lugar abaixo, sirenes soavam, fracas e distantes. O som das emergências de outras pessoas. As minhas haviam terminado. Olhei para a porta trancada atrás de mim e pensei em como tudo havia começado ali. Uma batida, um grito, uma ameaça. Agora era apenas uma porta de novo. Não um símbolo, não uma linha entre guerra e paz. Apenas madeira, dobradiças e uma fechadura que respondia apenas a mim. Mais tarde naquela noite, Eduardo mandou mensagem. Cerveja neste fim de semana? Você mereceu. Eu sorri. Contanto que você pague. Ele mandou um emoji de risada. Servi uma pequena dose de bebida para mim e sentei-me à minha mesa. A tela do meu computador brilhava suavemente no escuro. Abri um novo documento e comecei a escrever algo que eu não fazia há anos. Um currículo. Não porque eu precisasse de um emprego, mas porque eu finalmente sentia que podia construir algo de novo. Algo que não fosse sobre sobreviver, defender ou provar um ponto. A batida na porta que deu início a tudo isso se repetiu fracamente na minha mente. Não me desencadeava mais. Apenas me lembrava de que ninguém pode tirar a paz que você conquistou. Nem família, nem culpa, nem sangue. Digitei algumas linhas, depois parei e olhei para a tela. O cursor piscava, paciente e firme. Em algum lugar entre o zumbido silencioso da geladeira e o suave toque da chuva lá fora, percebi o que aquilo realmente era. Não encerramento, não vingança, apenas o equilíbrio restaurado. A pasta marcada controle ainda estava na gaveta, trancada, intocada. Eu não precisava mais olhar para ela. Não era prova do que eles fizeram. Era prova do que eu havia parado de permitir. Fechei o laptop e olhei ao redor do quarto. A luz quente da luminária batia na parede, destacando a foto emoldurada da minha unidade. 12 de nós parados com equipamento de deserto, sorrindo através da exaustão. Eu havia sobrevivido a pessoas que queriam me matar. Sobreviver a pessoas que alegavam me amar era apenas um conjunto diferente de habilidades. Servi mais uma bebida, coloquei-a ao lado da janela e observei a cidade respirar. Em algum lugar entre as luzes da rua e o silêncio, me peguei sorrindo. Não porque tinha acabado, mas porque eu finalmente tinha parado de permitir que isso me definisse. E isso, mais do que qualquer veredito ou vitória, era o tipo de justiça com a qual eu podia viver. A primeira manhã após o encerramento legal parecia uma página em branco. Sem ligações, sem mensagens, sem barulho. Apenas a luz do sol rastejando lentamente pelo chão da cozinha e o zumbido fraco da cidade lá fora. Pela primeira vez, eu não estava me preparando para algo dar errado. Preparei café, servi na minha caneca militar lascada e fiquei na janela. O mundo lá fora se movia rápido. Pessoas indo para o trabalho, ônibus sibilando, cachorros latindo. Mas para mim, o tempo havia desacelerado. Eu não percebi quanta energia eu havia gasto sobrevivendo até que não houvesse mais nada para sobreviver. Quando meu telefone vibrou, quase estremeci. Mas não era outra ligação de culpa. Era um e-mail do programa de transição de carreira para veteranos. Assunto: convite para mentoria. Abri esperando spam. Mas era real. Alguém da iniciativa de carreira da cidade havia lido sobre meu caso legal em um boletim interno da força. Eles queriam me convidar para falar sobre independência financeira para militares que retornam ao serviço civil. Olhei para a tela por um longo momento. Por anos,
Toda vez que eu ouvia a palavra família, ela vinha com um problema anexado. Agora, um estranho queria me pagar para falar sobre sobreviver a uma. Eu respondi sim. 2 semanas depois, eu estava em uma pequena sala de conferências com outros 20 veteranos, a maioria mais jovem do que eu. Eles usavam aquela mesma expressão que eu costumava ter. Meio confusão, meio exaustão. O tipo de olhar que diz: cheguei em casa, mas não sei o que isso significa ainda. O moderador me apresentou. Esta é Clara Vasconcelos, veterana do Exército, 10 anos de serviço, agora proprietária e consultora independente. Ela está aqui para falar sobre o que significa reconstruir após o serviço. Eu não estava acostumada com aquela introdução. Proprietária. Parecia surreal. Respirei fundo e comecei a falar. Não com discursos ou conselhos, apenas histórias sobre o processo de financiamento, sobre pessoas que sorriem enquanto tiram de você, sobre a força silenciosa que é necessária para dizer não àqueles que você ama. Em um momento, uma jovem no fundo levantou a mão. Como você perdoa a família que te trai? Fiz uma pausa antes de responder. Você não perdoa, eu disse. Você aceita que eles fizeram isso. O perdão não é um favor. É apenas permissão para você parar de pensar nisso. A sala ficou quieta, mas não foi constrangedor. Foi entendimento. Após a sessão, a diretora do programa se aproximou de mim. Você tem um dom para isso, ela disse. Você consideraria se juntar a nós como mentora? Precisamos de alguém que não adoce as coisas. Eu ri. Já fui acusada disso antes. Ela me entregou uma pasta. Pense nisso. Pagamento real, horários flexíveis e, confie em mim, os veteranos ouvem mais quando a verdade soa como se tivesse sido vivida. Eu aceitei a oferta. Os meses seguintes foram estáveis. Não perfeitos, não emocionantes, estáveis. Comecei a me reunir com pequenos grupos, principalmente mulheres tentando reconstruir vidas após o serviço militar. Algumas estavam equilibrando filhos, outras estavam lutando contra o inferno da papelada. Cada uma delas carregava o mesmo peso invisível. Eu lhes dizia o que eu gostaria que alguém tivesse me dito. Que força não significa resistência. Às vezes, significa dar um fim a algo. Em casa, trabalhei em pequenos projetos de design à noite. Eduardo checava ocasionalmente, principalmente para ter certeza de que eu ainda estava dormindo e comendo. Ele tinha se tornado menos um antigo camarada e mais uma âncora silenciosa, alguém que entendia sem pedir detalhes. Certa noite, nos encontramos para jantar em um pequeno restaurante na Avenida Brigadeiro. Ele deslizou para o estande à minha frente, seu café preto habitual já meio vazio. Você parece mais leve, ele disse. Talvez porque eu parei de esperar que a paz viesse de qualquer outra pessoa. Eu respondi. Ele assentiu. Esse é um tipo perigoso de liberdade. O tipo bom. Comemos em silêncio por um tempo. Ele não perguntou sobre minha família, e eu não toquei no assunto. Essa era a regra não dita. Alguns tópicos só existiam no tempo passado. Depois do jantar, caminhamos até o estacionamento. Ele se virou para mim e disse: Você já pensou no que vem a seguir a longo prazo? Dei de ombros. Não estou construindo um plano de 5 anos. Estou apenas tentando manter o que já é meu. Ele sorriu. É um começo. Dirigindo para casa naquela noite, percebi o quanto havia mudado sem que eu notasse. As estradas pareciam as mesmas, mas eu não estava dirigindo como se estivesse fugindo de algo. No dia seguinte, recebi um e-mail da Divisão de Extensão Comunitária da Prefeitura. Eles queriam destacar o programa de mentoria e perguntaram se eu estaria disposta a compartilhar minha história publicamente. Como usei o sistema da força, como me reconstruí após a traição familiar. Hesitei por um segundo. A exposição pública já tinha me queimado uma vez. Mas então pensei nos veteranos mais jovens que me mandaram mensagens após minha primeira palestra, dizendo que finalmente se sentiam menos envergonhados. Então eu disse sim. O evento foi pequeno, realizado em um salão comunitário. Quando chegou a minha vez, subi ao microfone, as mãos tremendo levemente. As luzes do palco eram fortes, mas eu podia ver os rostos das primeiras filas assistindo, ouvindo, esperando.
Eu passei 10 anos no exército, comecei. E eu pensei que sabia o que significava lealdade. Mas voltar para casa me ensinou que lealdade sem limites não é amor. É servidão. Às vezes, a parte mais difícil da liberdade é perceber que você não pode salvar todo mundo. A sala permaneceu quieta. Alguém assentiu. Outra pessoa enxugou os olhos. Continuei falando. Não sobre guerra ou medalhas, mas sobre papelada, culpa e gaslighting. Sobre como a traição nem sempre soa como mentiras. Às vezes soa como "você nos deve". Quando terminei, o aplauso pareceu estranho. Não o tipo alto que celebra a vitória, mas o tipo suave que diz: "Nós entendemos". Depois, uma mulher da prefeitura se aproximou de mim. "Gostaríamos que você orientasse o próximo grupo", ela disse. "As pessoas te ouvem porque você não parece um cartaz. Você parece real, Clara." Isso me fez sorrir. Ótimo. Eu já tive cartazes demais. Quando cheguei em casa, o céu havia escurecido. O apartamento brilhava, quente e quieto, o ar cheirando levemente a café e chuva. Tranquei a porta por hábito. Depois me peguei sorrindo. Não era mais medo. Era posse. Eduardo mandou mensagem. "Ouvi dizer que você arrasou hoje. Orgulhoso de você." Eu respondi. "Apenas disse a verdade." "Aparentemente isso é raro agora." Ele respondeu. "A verdade geralmente é." Pousei o telefone, tirei os sapatos e sentei-me perto da janela. As luzes de São Paulo piscavam como estrelas tentando se ofuscar. Pela primeira vez em anos, eu não estava carregando o peso de mais ninguém, nem a dívida da minha família, nem as expectativas deles, nem o caos deles, apenas a minha própria vida, finalmente, inteira. E enquanto eu estava sentada ali, observando a cidade se mover, percebi algo simples, mas profundo. A paz não me foi dada. Eu a construí tijolo por tijolo, limite por limite, e finalmente, silêncio por silêncio. Era um domingo tranquilo quando a batida na porta veio. Não o tipo que balançava a porta ou vinha com gritos, apenas 2 batidas suaves, educadas, quase incertas. Eu estava na metade de uma xícara de café, revisando anotações para a próxima sessão de mentoria. Por um segundo, pensei que poderia ser Eduardo aparecendo mais cedo. Então olhei pelo olho mágico. Meus pais estavam lá fora. Minha mãe segurava a bolsa apertada contra o peito. A postura do meu pai parecia menor, de alguma forma, como se ele tivesse encolhido alguns centímetros desde a última vez que o vi. Atrás deles, estacionado perto do meio-fio, estava o mesmo SUV prata que costumava aparecer sem aviso na minha casa meses atrás. Abri a porta lentamente, apenas o suficiente para encarar os olhos deles, mas não o suficiente para convidá-los a entrar. "Clara", disse minha mãe suavemente. A voz dela estava cansada. "Queríamos apenas te ver." Eu assenti uma vez. "Vocês estão me vendo." Ela tentou sorrir. Não chegou aos olhos dela. "Soubemos da sua palestra no centro comunitário. Alguém da igreja me enviou o vídeo. Você parecia feliz." Meu pai pigarreou como se estivesse esperando permissão para falar. "Você mandou bem, filha." Eu falo sério. Não era o tipo de coisa que ele costumava dizer. Por um momento, eu não soube o que fazer com aquilo. "Obrigada." Eu disse finalmente. "Mas vocês não vieram até aqui só para me elogiar." O sorriso da minha mãe rachou um pouco. "Não," ela disse. "Viemos porque sentimos sua falta." Eu não respondi. O silêncio é um bom detector de verdade. Deixa os mentirosos desconfortáveis. Ela mexeu na alça da bolsa. "Sua irmã não está aqui." Ela acrescentou rapidamente, como se isso pudesse melhorar as coisas. "Ela tem passado por um momento difícil." O negócio afundou. Meu pai desviou o olhar com isso, fingindo estudar o chão. Minha mãe continuou. "Ela não é a mesma sem você, Clara. Nenhum de nós é. Pensamos que talvez pudéssemos começar de novo." As palavras ficaram suspensas ali como vidro frágil. Deixei-as pairar por um longo momento antes de responder. "Começar de novo?" perguntei. "Isso significa que esquecemos o que aconteceu? As mentiras, os documentos falsos, a maneira como todos vocês me trataram quando me recusei a entregar minha casa." Os olhos da minha mãe se encheram de lágrimas instantaneamente. "Cometemos erros. Estávamos desesperados."
Famílias fazem coisas desesperadas. Famílias? Eu disse calmamente. Não fraudam a assinatura umas das outras. Ela estremeceu. Meu pai mudou o peso do corpo, parecendo querer intervir, mas sem saber como. Minha mãe estendeu a mão. A voz trêmula. Não podemos simplesmente deixar isso para trás? Respirei lentamente. Você quer dizer atrás de mim? Porque toda vez que algo dá errado, sou eu quem deve consertar, certo? É disso que vocês sentem falta. Vocês não sentem falta de mim. Vocês sentem falta da sua faz-tudo. A mão dela caiu ao lado do corpo. Isso não é justo. É preciso, eu disse. Por alguns segundos, nenhum de nós falou. Lá fora, uma brisa passou pelo corredor, carregando o som fraco do latido do cachorro de alguém 2 andares abaixo. Era estranho como tudo parecia comum naquele momento. Sem gritos, sem tensão densa o suficiente para sufocar. Apenas um acerto de contas silencioso. Meu pai finalmente quebrou o silêncio. Você mudou, ele disse, não de forma rude. Sim, eu respondi. Essa era a intenção. Ele olhou para baixo, esfregando as palmas das mãos. Sua mãe tem estado doente, sabe? Estresse principalmente. Ela não dorme. Minha mãe lançou-lhe um olhar. Meio aviso, meio constrangimento. Eu estou bem. Ela disse rapidamente. Eu não respondi imediatamente. Uma parte de mim queria sentir algo. Culpa, preocupação, qualquer coisa. Mas tudo o que senti foi distância, como se estivesse olhando para uma versão dos meus pais que pertencia a uma vida diferente. Lamento saber disso. Eu disse finalmente. Mas eu não posso consertar. As lágrimas de minha mãe transbordaram então. Você nem quer tentar? Eu tentei. Eu disse. Por 31 anos. Aquilo atingiu mais forte do que eu esperava. O rosto dela se desfez. Meu pai colocou a mão no ombro dela, mas seus olhos nunca encontraram os meus. Ele não estava mais com raiva, apenas cansado. Não deveríamos ter vindo. Ele murmurou. Não, eu disse suavemente. Tudo bem que vocês vieram. Ele olhou para cima, confuso. Eu continuei. Porque isso significa que vocês finalmente entenderam. Vocês não têm mais o direito de entrar aqui. Vocês não têm mais o direito de me reescrever. Esta é a minha vida agora. Vocês podem visitá-la, mas não podem morar nela. A voz da minha mãe falhou enquanto ela sussurrava. Então é isso? Você terminou conosco? Eu balancei a cabeça. Eu não terminei. Eu apenas estou diferente. Vocês podem entrar em contato quando não for sobre controle ou culpa. Mas se for, esta porta fica trancada. Ambos ficaram ali por um longo momento, sem se mover. Então minha mãe enxugou os olhos, endireitou a postura e deu um pequeno aceno. Acho que você realmente não precisa mais da gente. Eu exalei lentamente. Isso não é verdade, eu disse. Eu precisava que vocês me ensinassem o que não me tornar. Os lábios dela se separaram como se ela quisesse responder, mas nada saiu. Ela se virou para ir embora. Meu pai a seguiu sem outra palavra. Enquanto caminhavam pelo corredor, observei pela fresta da porta. Eles pareciam menores de alguma forma. 2 figuras engolidas pela cidade que antes parecia grande demais para mim. Quando as portas do elevador se fecharam atrás deles, fechei a porta e a tranquei, não por raiva, mas por hábito. O som do clique da fechadura ecoou suavemente pelo apartamento. Fiquei ali por um tempo, olhando para a porta. Não com tristeza, não com triunfo, apenas com clareza. Preparei outra xícara de café e sentei-me perto da janela. A cidade se movia como de costume. Carros, sirenes, risadas em algum lugar abaixo. A vida continuava. Indiferente e bonita. Meu telefone vibrou. Uma mensagem de Eduardo. Ainda de pé o jantar de hoje à noite? Estou pensando em comida tailandesa. Por minha conta. Eu sorri e respondi. Só se tiver spring rolls. A resposta veio instantaneamente. Fechado. Pousei o telefone e recostei-me, o vapor da caneca se enrolando em espirais preguiçosas. Lá fora, o céu tinha aquele leve tom alaranjado que surge pouco antes do pôr do sol. Fazia tudo brilhar, os prédios, as janelas, até mesmo o fraco reflexo do meu rosto no vidro. Eu parecia mais velha, mais calma. Não porque envelheci,
mas porque parei de pedir desculpas por superar pessoas que se recusavam a crescer comigo. Na prateleira acima da minha mesa, estava a velha pasta marcada como controle. Eu não a tocava há semanas. Não era mais um troféu ou uma ferida. Era apenas papel. Abri a gaveta e a deslizei para dentro, fechando-a silenciosamente. Desta vez, o ato não pareceu simbólico. Apenas pareceu finalizado. A porta ficou trancada, mas o ar estava aberto. Meu apartamento não era mais apenas um abrigo. Era a prova. Que a paz não é algo pelo qual você espera ou ganha através da aprovação dos outros. É algo que você constrói, protege e, eventualmente, vive dentro sem pedir desculpas. Olhei para o horizonte da cidade mais uma vez e respirei fundo. A luz batia perfeitamente, suave, firme, dourada. E pela primeira vez, eu não senti que estava sobrevivendo a nada.